quero em alto som louvar. Oh, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, e ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Ao Senhor eu agradeço, pois Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, dos pecados Deus lavou-me, com seu sangue o bom Jesus. Devedora. O meu ser é vacilante, como ao prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, como ao prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração aqui no canal da Promessa Santana. É muito bom ter você aqui hoje de forma especial, dia 11 de maio, Dia das Mães. Nós estamos aqui na nossa celebração nesse encontro virtual. Então sejam todos muito bem-vindos e eu já quero aqui desafiar você para que você possa compartilhar essa mensagem para as famílias que você conhece, no seu grupo familiar. Nós estamos numa série sobre famílias no mês de maio. Mês de maio é sempre um mês voltado para esse tema da família, né? Então, nós começamos no domingo passado, primeiro domingo de maio, essa série onde nós falamos sobre famílias offline, em tempos de modernidade, onde as famílias estão, às vezes, muito conectadas, né, com a internet, com o mundo lá fora. A gente percebe que há uma necessidade das famílias voltarem a uma conexão dentro delas, entre os membros da família. Não sei se é só na minha, se na sua também é assim. Às vezes nós estamos ali no mesmo ambiente, mas está cada um lá no seu mundo virtual. E isso não é bom, isso não é saudável. A internet não é um mal, um problema em si. Estar conectado não é um problema em si, porém pode trazer problemas, com certeza, para as nossas famílias. Então nós estamos tratando nesse mês de maio a respeito desse tema, família offline, a importância de nos desconectarmos da virtualidade para nos conectarmos uns com os outros, ok? Bom, como eu disse, 11 de maio, segundo domingo de maio, Dia das Mães. Eu já quero aqui mandar um feliz Dia das Mães para você, minha irmã, que é mãe,
que Deus possa abençoar o seu coração, que você possa ter alegria nos seus filhos, né? Que Deus possa abençoar os seus filhos de forma poderosa, em nome de Jesus. Então, a todas as mães de hoje, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe seu coração, sua família, seu lar, a sua conexão com seus filhos. Eu espero que você tenha tido aí um domingo abençoado, né? Que as mães, os filhos possam ter tido aí um contato, um gesto de carinho especial com as suas mães. Se isso não aconteceu, calma que pode acontecer, vai acontecer ainda, tá bom? Então, feliz Dia das Mães para você, minha irmã, que Deus abençoe sua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Eu quero convidar você então para que a gente possa refletir sobre esse tema da nossa série Famílias Offline, e na semana passada nós vimos sobre desplugar para reconectar. Domingo passado nós vimos sobre esse tema, desplugar para reconectar. 3 atitudes intencionais que nós precisamos fazer para que nós possamos nos reconectar uns com os outros. Primeira atitude que nós vimos foi silêncio. Desligue o que dispersa. Ou seja, nós vimos sobre a importância de nos desconectarmos daquilo que não é fundamental para nos conectarmos uns com os outros. São atitudes intencionais. A segunda atitude que nós vimos foi volte-se para o que importa, ou volte para o que é importante, volte para o que importa. Então essa é uma atitude que precisa ser intencional, essas coisas não acontecem de forma automática. Nós vimos isso na semana passada, no domingo passado. E o último ponto, a última atitude que nós vimos para que nós possamos desplugar para reconectar é reconstrua bons hábitos, reconstrua boas atitudes, bons hábitos precisam ser reconstruídos dentro da nossa casa. Foi isso que nós vimos na semana passada, um convite para que nós possamos estar, as nossas famílias possam estar offline com relação à virtualidade, mas conectada umas com as outras. O que é que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver sobre recarregando relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar que nem toda conexão é automática. Laços se restauram com intenção. Então, olha, às vezes a gente fica naquela situação assim, você pode ter essa atitude, olha, mas a gente precisa voltar a se conectar, nós precisamos voltar a se relacionar, esses meninos não conversam mais com a gente, meu marido não conversa mais comigo, minha esposa não conversa mais comigo, a gente está perdendo a conexão. Então, essa reconexão, ela precisa ser intencional. Isso não vai acontecer apenas você cobrando, não vai acontecer apenas você esperando o tempo passar. Não, essa reconexão, esses laços precisam ser restaurados com intencionalidade. Precisa ter a intenção, precisa querer, precisa produzir um ambiente, produzir hábitos que façam com que esses laços sejam restaurados. Então nós recarregamos a bateria dos nossos relacionamentos construindo conexões intencionais. Isso é fundamental, isso é importante. Relacionamentos familiares precisam ser recarregados por meio da graça, do perdão e da prática do amor intencional. Isso é fundamental, irmãos. Os nossos relacionamentos precisam ser recarregados por meio da graça, do favor imerecido. Como é que a gente recarrega os nossos relacionamentos? Não é por mérito, é independente daquilo que o outro faz, é por graça. Nós recarregamos os nossos relacionamentos através do perdão. Precisa haver perdão nas ofensas. Precisa haver a prática do amor intencional. Você não pode esperar para amar ou demonstrar amor apenas se o outro demonstrar. Não, precisa partir de você. Você precisa ter essa prática intencional de demonstração de amor. Então nós vamos ver aqui hoje novamente algumas atitudes, 3 ou 4 atitudes intencionais nesse sentido. Primeira atitude, reconheça que laços
podem se romper. E aqui eu quero usar o texto de Tiago, capítulo 3, verso 2, carta de Tiago, que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Essa é uma afirmação do apóstolo. Ele está falando de algo que é comum a todos nós. E na nossa família, para que nós possamos reconectar os nossos relacionamentos, para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos recarregar os nossos relacionamentos, nós precisamos começar reconhecendo que os laços na nossa família podem sim ser rompidos. Quem pensa que não está fadado a viver uma ilusão. Então, toda família está sujeita a conflitos, feridas, afastamentos. E isso desgasta o nosso relacionamento, isso descarrega o nosso relacionamento. Então Tiago começa dizendo que todos nós tropeçamos, ou seja, não existe família que não peque, não existe família que não tenha conflitos, não existe família que não tenha às vezes feridas profundas por causa de alguém que ama. Então, é por isso que é necessário que haja uma intencionalidade de perdão, haja uma intencionalidade de cura, de restauração. Às vezes a gente vive os nossos relacionamentos familiares desgastados, descarregados, e a gente vai empurrando isso com a barriga. Não. Ou às vezes a gente tenta passar uma imagem de família perfeita, quando isso não é real. Isso não existe, família perfeita. Nesse mundo, não existe. Então toda família está sujeita a esses conflitos, a essas feridas, a afastamentos. E para isso é fundamental que na nossa família haja esse reconhecimento. Em cada membro da família haja reconhecimento que as nossas famílias têm problemas. Então, o perdão é algo fundamental. E antes de pedir perdão, e a gente vai falar de perdão daqui a pouco, precisa haver confissão, irmãos. Precisa haver confissão. Geralmente, nós pedimos perdão para restaurar o nosso relacionamento, mas não fazemos confissão. Essa é uma experiência que você pode ter na sua própria vida. Você feriu alguém, ou alguém te feriu, ficou aquele climão, aí você vai pedir perdão. Você pede perdão, a outra pessoa perdoa. Mas faltou o elemento da confissão. Porque a pergunta é a seguinte: você está me pedindo perdão pelo quê? Se o outro não reconhece qual foi a ofensa que ele cometeu, como é que ele está pedindo perdão pelo quê, afinal de contas? Então, isso não é só o outro, eu também. Quando eu ofendo e eu vou querer restabelecer os laços, junto com o pedido de perdão, com o pedido de desculpa, eu preciso confessar o que eu fiz. Então, assim, nós só vamos confessar o que fizemos se nós reconhecemos que existem problemas. Porque às vezes nós pedimos perdão para que nós possamos sair da situação, mas sem reconhecer que houve um problema, que houve uma falha, que houve um pecado contra o outro. Então, precisa haver em nossas famílias, em nossas casas, em nosso coração, um pedido de uma posição, um ato de confissão juntamente com o perdão. E por que isso é importante? Porque relações não se rompem de um dia para o outro, mas por pequenas rachaduras acumuladas. Esse é outro detalhe que Tiago nos chama a atenção aqui. Ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então é um erro grave achar que são grandes problemas que ameaçam nossas famílias. Não é. Não são grandes problemas que ameaçam a sua família. Os pequenos tropeços, porém, em muitas quantidades, é que levam nossas famílias ao afastamento. Não é uma fala muito dura que leva a um afastamento, um desgaste do nosso relacionamento, mas são pequenas palavras às vezes. O acúmulo de pequenas ofensas às vezes disfarçada de foi só uma brincadeira.
mas na verdade você sabe que você estava ofendendo mesmo. Não era uma brincadeira apenas, era uma ofensa velada muitas vezes. Olha, várias ofensas veladas se tornam grandes problemas. Então, nós precisamos tomar cuidado com os pequenos vacilos, porque os pequenos vacilos vão nos afastando uns dos outros. Então, as relações não se rompem de um dia para o outro. Por exemplo, um divórcio não acontece da noite para o dia. Ele é o resultado de um desgaste ao longo do tempo. Você não percebeu, mas foi aquele pequeno desgaste, aquilo tudo se acumulou, onde chegou-se, por exemplo, num divórcio. Outro exemplo, relacionamento entre pais e filhos. Por que filhos não conversam mais com os pais, perderam a conexão? Por que pais não conversam mais com os filhos, perderam a conexão? Às vezes não foi uma palavra só, uma briga só, não foi apenas aquela briga, mas foi um acúmulo ao longo de anos, de tempos, de pequenas ofensas, falta de gentileza, dureza excessiva. Várias vezes as coisas foram acontecendo e houve então o desgaste. O que Tiago está dizendo para a gente aqui também é que os nossos relacionamentos em famílias também são recarregados a partir de pequenas coisas. Isso é importante. Assim como os nossos relacionamentos se desgastam a partir de pequenas coisas, os nossos relacionamentos familiares entre pais e filhos, marido e mulher, enfim, eles podem ser restaurados a partir de pequenas atitudes. Então, assim, você não precisa esperar ter condições de ir para a Europa, por exemplo, para que você possa recarregar o seu casamento. Você pode fazer um bate-volta no domingo aqui em São Paulo mesmo, né? Vai em Campos de Jordão, vai em Serra Negra, vai e volta. Você não precisa ter um grande movimento, né, para que você possa restaurar o seu relacionamento. Você não precisa de esperar ter dinheiro para fazer algo grande, para restaurar ou manter o seu relacionamento, ou melhorar o seu relacionamento com os seus filhos. São pequenas atitudes. Várias pequenas atitudes ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo do ano. Essas pequenas atitudes, elas são muito mais eficientes para a restauração do relacionamento entre os membros da família do que grandes coisas. Porque aquela grande viagem que você vai fazer, ela vai levar tempo, vai gastar muito dinheiro e às vezes ela não vai alcançar o propósito, ou às vezes não vai dar tempo de chegar lá. Então, em vez de você pensar em coisas grandes para restaurar o relacionamento familiar, pense em coisas pequenas, só que com mais frequência. Isso vai ser uma bênção. Então, o primeiro passo para restaurar os nossos relacionamentos é admitir que existem rachaduras no nosso relacionamento. Então, não existe família doriana. Não existe aquela família de propaganda de margarina. Aquela família não existe, ela só existe ali no marketing, ok? Então, na sua família, você precisa identificar quais são as pequenas rachaduras. Comece essa identificação no seu próprio coração e no seu próprio comportamento. Quais são as rachaduras? Onde são as áreas da sua vida, do seu próprio coração, que você precisa admitir que é um problema na sua família? Talvez ser muito duro, muito ríspido, muito melancólico, impaciente. Quais são as rachaduras do seu próprio coração que estão trazendo um problema na sua família, no seu relacionamento familiar? Então, você precisa admitir isso. Você precisa admitir para você e para Deus primeiro, e depois para a sua família, no seu relacionamento com a sua família. Você precisa admitir. Por exemplo, você é mentiroso? Você precisa dizer, eu sou mentiroso. O fato de eu mentir rotineiramente para minha esposa, para os meus filhos, é um problema. Isso tem desgastado o nosso relacionamento. Talvez você precise admitir que você é iracundo, você fica irado, você explode fácil. Às vezes você não explode com o seu chefe, mas explode com o filho, explode com a esposa.
Mas você precisa confessar esse negócio, você precisa dizer em alto e bom som, você precisa orar fazendo uma confissão de: Senhor, eu sou iracundo, Senhor, eu sou ansioso demais, Senhor, eu sou consumista, eu não consigo controlar o orçamento familiar, isso tem trazido problema para minha família, eu não posso ver nada que quero comprar, isso é um problema. Senhor, eu sou rancoroso, eu não consigo perdoar. Quando eu fico bravo, quando eu fico nervoso, quando eu estou amargurado, eu não consigo liberar perdão, eu fico com rancor no meu coração. Talvez você precisa admitir isso: Senhor, eu tenho rancor dos meus pais, eu tenho rancor dos meus filhos, eu tenho rancor da minha esposa, do meu marido. Você precisa admitir: eu tenho sido desobediente, meu pai me manda fazer uma coisa, eu não faço, eu desobedeço, eu afronto, eu desrespeito, eu sou desrespeitoso. Eu tenho um problema com afeto. Eu sou egoísta. Então, gente, Tiago está dizendo: porque todos tropeçamos. Todos tropeçamos. A pergunta é: qual é o seu tropeço? Qual é o seu tropeço que está trazendo um problema para sua casa, para sua família? Isso precisa ser confessado. Não negue os problemas que existem na sua família. Não negue os problemas. O reconhecimento de que os problemas existem é o início da restauração. Então, não negue os problemas. Admita e confesse. Segunda atitude, para que a gente possa recarregar os nossos relacionamentos: pratique o perdão como rotina e não como exceção. Veja, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, Colossenses 3,13: perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Então, o perdão é a ponte para a reconexão. Perdoar é um mandamento. Perdoar é uma ordem. Perdoar não é uma opção. Se você quer reconectar-se com a sua família, se você quer uma família reconectada, se você quer que os relacionamentos da sua família eles sejam melhores, eles sejam recarregados, precisa haver perdão. O perdão é a ponte para a reconexão. Mas esse perdão precisa ser construído como uma ponte, conecta dois lugares, precisa ser construída, o perdão precisa ser construído. Perdão não é uma coisa automática, gente. Isso não acontece de forma automática, precisa ser trabalhado. Então, muitas vezes, os pilares dessa ponte do perdão precisa ser a humildade, a confissão e o arrependimento. De novo, você está pedindo perdão pelo quê? Primeiro precisa haver uma atitude de humildade, reconhecimento. Eu pequei, eu errei, eu causei esse problema. Segundo, qual foi o problema que eu causei? Eu sou assim, eu fiz isso, eu preciso mudar minha atitude. Terceiro, arrependimento. Não foi a circunstância, não foi o momento, a culpa não é do chefe, não é porque a culpa não é do trabalho, não, o problema sou eu, é o meu coração, eu me arrependo de ser assim. Sou eu o problema. Então, essa é a estrutura do perdão. Se você pede perdão, mas não passa por essa estrutura, essa ponte é uma ponte frágil. Logo, logo ela vai ruir. E aí você vai ter um outro problema, que é o problema da falta de confiança que vai ser estabelecido. O muro da desconfiança vai subindo. Daqui a pouco, você não adianta construir mais uma ponte com esses pilares, porque na frente da ponte tem um muro enorme de desconfiança, a pessoa não consegue confiar mais em você. Ok? Então, isso é extremamente importante. Colossenses também diz pra gente que perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não cobrar mais a dívida emocional, a ofensa que nos foi causada. Paulo vai dizer, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. A Bíblia coloca a ofensa como uma dívida. Uma dívida que precisa ser retribuída na mesma moeda. A lei de Italião dizia, olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento, o povo de Israel seguia esse mesmo padrão. Levíticos 24, 19 a 20 diz, quem ferir outra pessoa será tratado de acordo com o ferimento que causou.
fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que alguém fizer a outra pessoa, esse será feito a ele. Ou seja, é um direito do ofendido devolver na mesma ofensa. É isso que esse texto está dizendo. E é interessante que o Senhor Jesus ele vai dizer que perdoar é aprender a abrir mão desse direito. A pessoa foi estúpida com você. A lei de Italião dizia, seja estúpido com ela também. A pessoa foi grosseira com você. A lei de Italião dizia, seja grosseiro também. A pessoa te agrediu, agrida de volta. Jesus vai no Sermão do Monte, que é um texto absolutamente maravilhoso, Mateus capítulo 5, versos 38 e 39. Jesus vai dizer assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vocês aprenderam assim. Foi isso que vocês aprenderam, foi isso que vocês entenderam, assim vocês foram ensinados, olho por olho, dente por dente. Jesus vai dizer, eu, porém, lhes digo que não se oponha ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Nós precisamos entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus aqui não está fazendo uma apologia à violência, de que se alguém bater em você do lado direito do rosto, você deve oferecer a outra face no sentido literal. Jesus não está fazendo apologia à violência. Se alguém fizer uma agressão contra você, você precisa ligar para a polícia e denunciar essa agressão. Isso é um crime, isso é um pecado. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, é que você, como discípulo de Jesus, não age mais da mesma maneira. Você não responde à ofensa com ofensa. É isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte, olha, é um direito seu responder na mesma moeda. Mas os meus discípulos, aqueles que fazem parte do meu reino, eles não agem assim. Os meus discípulos, eles perdoam. E perdoar é aprender a abrir mão do direito de responder na mesma moeda. Isso aqui, meus irmãos, é um desafio extraordinário, sabe por quê? Porque a gente geralmente olha para esse texto de Jesus, em Mateus capítulo 5, e pensa num contexto missionário, né? Você está lá evangelizando, alguém vem e te ofende por causa do evangelho. Mas e na nossa casa? Jesus não está falando aqui do contexto, ele está falando da nossa vida. E na nossa casa, quando você é ofendido na sua casa, você não se sente no direito de responder na mesma moeda? Jesus está dizendo assim, então, perdoe. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não cobrar a dívida emocional. Perdoar é decidir abrir mão de um direito legítimo que você tem de responder na mesma moeda, mas é decidir não cobrar essa dívida. É decidir abrir mão desse direito. Isso é perdão. Isso é perdão. Então, a pergunta que a gente faz aqui é como é que você foi perdoado por Cristo? Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. E a pergunta é, como foi que Cristo nos perdoou? Nós o ofendemos e ele decidiu não usar do direito de nos condenar por causa dos nossos pecados. Antes, nos perdoou não cobrando a nossa dívida e, pelo contrário, nos abençoando com vida eterna e graça. É assim que a gente aprende com o nosso mestre. Meus irmãos, lares saudáveis não são perfeitos, mas são cheios de perdão constante. De novo, a pergunta talvez que você possa fazer é, mas eu já perdoei, eu devo perdoar de novo? Sim, de novo. Lares saudáveis não são perfeitos, mas cheios de perdão constante. Paulo diz que a gente deve perdoar uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Perdoar não é um exercício esporádico e raro. Perdoar precisa ser constante. De novo, e de novo, e de novo, e de novo.
70 vezes 7? Não. Não tem a ver com matemática. Não tem a ver com matemática, tem a ver com graça. Tem a ver com perdão. Perdão tem a ver com graça, com constância. Constância. Relacionamentos precisam ser vibrantes. Relacionamentos precisam ser vibrantes. E o perdão é o carregador de relacionamentos desgastados. Então, assim, as ofensas e os pecados desgastam e roubam a nossa energia. A gente fica para baixo. Os relacionamentos precisam estar plugados através do perdão. E o perdão é o carregador de relacionamentos desgastados. Então o seu relacionamento está meio para baixo, está desgastado, precisa ter perdão. O perdão vai recarregar as baterias do seu relacionamento. Pergunte, o que eu preciso perdoar hoje? Ou a quem eu preciso pedir perdão? Então, relacionamentos precisam de perdão sempre. Terceira atitude, restaure os relacionamentos com palavras e atitudes. Provérbios 15:1, o sábio Salomão diz: a resposta branda desvia o furor. A reconciliação exige ações práticas. Nós não podemos estar em um relacionamento sem ações práticas. Palavras e gestos são fios condutores da reconexão emocional. A primeira coisa que fazemos quando estamos feridos uns com os outros, o que é? É cortar a comunicação. Já percebeu isso? Você se fere, alguém te ofende, você ofende alguém, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente corta a comunicação. Falando de uma forma um pouco mais familiar, a gente fica bicudo, né? A gente criou até um ditado no Brasil para isso, né? 2 bicudos não se beijam. Ou seja, quando nós estamos em conflitos, quando nosso relacionamento está desgastado, a primeira coisa que a gente faz é cortar a comunicação. Para restaurar a conexão na família, você precisa romper o silêncio. Então, palavras e gestos são fios condutores da reconexão emocional entre os membros da família. Nos casos mais graves, observe isso e aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Nos casos mais graves, quando nossos relacionamentos estão desgastados, a comunicação demora a ser restaurada, palavras de gesto demoram a ser restaurados, eu quero trazer um alerta aqui para você. Às vezes existem casais que ficam muito tempo com a conexão rompida. Isso é um perigo. Por quê? Porque nós somos feitos para nos comunicar. Nós somos seres comunicativos. Por mais introspectivo que a pessoa seja, ela tem necessidade de falar, de se comunicar com alguém de alguma maneira. Se essa pessoa, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, não está se comunicando, existe rompimento na comunicação, isso já tem muito tempo, você precisa tomar cuidado. Por quê? Essa pessoa está se comunicando com outro, ou pode estar se comunicando com outra pessoa. Por quê? Porque há uma necessidade em nós, na nossa natureza, de se comunicar. Então, se o seu marido não está se comunicando com você há muito tempo, você precisa estar alerta. Ele pode, eu não estou dizendo que está, ele pode estar se comunicando com alguém, porque ele tem uma necessidade de comunicação. Se você está em um momento difícil com a sua esposa e a comunicação foi rompida há muito tempo, você precisa ficar alerta, porque ela pode estar se comunicando com outra pessoa. Se você não conversa mais com o seu filho, se você não conversa mais com os seus filhos, você rompeu a comunicação com seus filhos, acredite, eles vão estar se comunicando com outras pessoas. Então a melhor coisa a ser feito agora é você engolir o orgulho, é você abrir mão do orgulho, enfrentar o orgulho e restabelecer essa comunicação. Se precisar pedir perdão, peça perdão, restaure a comunicação, restaure as coisas. Não apenas palavras, mas também faça gestos, porque palavras e gestos são fios condutores para reconectar as pessoas. E você precisa correr atrás disso.
E não fique muito tempo com essa conexão rompida. Às vezes você está só chateado. E aqui vai uma dica. Você ficou chateado, você não quer realmente conversar com a pessoa, você precisa de um tempo. Esse tempo precisa ser absolutamente curto, pequeno. E você precisa comunicar isso. Você precisa falar isso para a pessoa. Olha, me dá só um tempo, eu estou muito chateado. Mas me deixa um pouquinho aqui quieto. Mas não me deixe muito tempo aqui. Se você perceber que eu estou muito tempo, que eu rompi, me resgate de volta. Esse é um outro detalhe importante, gente. Os nossos relacionamentos são restaurados e às vezes o outro precisa resgatar o outro. Um dos maiores problemas que temos nos nossos relacionamentos familiares chama-se orgulho. O orgulho, ele é o maior problema das nossas famílias. Então vai lá, resgata o outro. Às vezes o outro precisa ser resgatado, você precisa resgatar o outro. Não tem jeito. Aí você vai dizer assim, mas eu que fui o ofendido. Tá tudo certo. O que você prefere? Uma família destruída ou você prefere ir lá e restaurar o outro? Porque o outro não consegue. Então vai lá e restaura. É melhor. Isso vai passar. Às vezes, você não precisa esperar por longas conversas. E não exija longas conversas. Comece pelo simples. Um simples me perdoa, um simples obrigado, um simples eu te amo pode reacender vínculos apagados. Então, assim, é um simples a mais a cada dia até a restauração completa. Às vezes, a gente quer que o relacionamento que foi ferido, rompido, doloroso ao extremo, ele seja recomeçado como se nada tivesse acontecido. Isso é impossível. Então a restauração do seu relacionamento com o seu filho vai passar por um processo longo. Coisas simples, pequenos gestos, comunicação constante, gestos constantes, até chegar a um momento lá na frente, depois de um período, onde as coisas vão estar absolutamente restauradas. No seu casamento, a mesma coisa. Às vezes a briga foi feia, a discussão foi feia, e você quer que as coisas voltem rapidamente. Olha, comece com o simples. E quando alguém oferecer a você, do outro lado, o simples, receba. Porque às vezes existe esse orgulho do outro lado. A pessoa restabeleceu a comunicação, mas você permanece mudo. Não, meu Deus do céu. A pessoa começou a ter pequenos gestos e você continua endurecido. Não, responda também. Não precisa responder com grandes palavras, com grandes gestos, grandes conversas. Aliás, grandes conversas aqui nem é o momento. Aquela DR enorme. Não. Comece devagar. Depois vai ter tempo para conversa mais longa. Mas comece com pequenas coisas simples, isso é importante. A reconexão é construída com pequenos atos consistentes. Então as palavras aqui chave é consistência, persistência e paciência. Tenha paciência, não espere também que a coisa mude da noite para o dia. É uma construção com pequenos atos, mas consistente, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Ok? Faça da sua fala uma fonte de cura na sua casa. Palavras curam mais do que tempo. Aliás, tempo não cura absolutamente nada, tá bom? O tempo não cura nada. Esse negócio que o tempo cura, isso é conversa fiada. Não cura. Isso é jogar a sua responsabilidade para frente. Não. Seja responsável, ok? Fale. E, como diz a palavra de Deus, boas palavras são como maçãs em bandeja de prata, gente. Palavras boas são uma bênção. Então, eu não estou dizendo que palavras curam aqui no sentido místico, não. Estou dizendo que palavras trazem saúde para a gente, ok? Então isso é importante. Então resolva o problema, não bote na conta do tempo, porque do tempo não vai resolver. Bom, quarta e última atitude, invista em tempo de qualidade. Efésios 5, 15, 16 diz, remindo o tempo porque os dias são maus.
tempo é uma das maiores expressões de amor que nós podemos ter. Não basta morar junto, é preciso viver junto. Existem pessoas, famílias inteiras que moram debaixo do mesmo teto, mas elas não vivem juntas. Elas comem em horários diferentes, elas vivem em cômodos diferentes, elas não se conhecem, elas não sabem o que o outro está vivendo, o que está passando, ninguém sabe de nada. O que está faltando aqui? Tempo junto, tempo com qualidade. Então não basta morar junto, não basta estar na mesma região, no mesmo lugar geográfico. Você precisa viver junto, precisa compartilhar a vida. E para compartilhar a vida, você precisa ter tempo para o outro. Você precisa ter tempo para a esposa, tempo para o marido, tempo para os filhos, tempo para os pais. Precisa ter tempo para as pessoas. Isso é muito importante. Então estabeleça também momentos intencionais com cada membro da família. Precisa ser intencional. Não pode ser um acidente, não pode ser segundo plano. Precisa ter a intencionalidade de estar com cada membro da família, conversar, passear, orar junto, cuidar, se interessar um pelo outro. Isso é fundamental, isso é importante. Irmãos, para a gente finalizar, Deus deseja restaurar os vínculos da sua casa. Isso é fato. Isso faz parte de um Deus bom. Mas isso exige disposição para perdoar, humildade para pedir perdão e coragem para amar com gestos práticos. Não adianta apenas orar e pedir a Deus. Orar e pedir a Deus é a primeira coisa que você precisa fazer. Isso é fundamental. Mas você precisa ter atitudes práticas. Porque Deus vai cumprir o desejo dele na sua família através de você. Você quer que Deus faça um milagre na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos familiares? Ele vai usar você, ele quer usar você para isso. É você, ok? Isso é importante demais. Então desconecte-se do orgulho. Recarregue com o perdão. Abandone o orgulho. O orgulho é um problema terrível na nossa família. Desconecte, desplugue do orgulho e recarregue as suas baterias dos seus relacionamentos familiares com o perdão. O amor familiar se renova quando a graça entra na nossa rotina. A graça precisa ser manifestada na nossa casa todos os dias. Todos os dias a graça de Deus precisa ser manifestada no nosso lar, na nossa casa, na minha casa, na sua casa. Então, diante disso, eu gostaria de convidar você para que nós pudéssemos orar agora nesse momento. Ore aí com a sua família. Você está com a família perto aí? Seu marido, sua esposa, seus filhos? Tire um tempo para orar, para oração junto agora. Ore uns pelos outros. Meu irmão, ore pela sua esposa. Minha irmã, ora pelo seu marido. Filhos, orem pelos seus pais. Marido e mulher, os pais, orem pelos filhos. Tem problemas aí? Talvez, aí eu quero trazer um desafio aqui para você. Talvez agora seja o momento. Eu sei que você pode estar aí constrangido. Puxa, pastor, o senhor falou de mim. Aqui em casa a gente está vivendo assim. Então, olha, aproveita, tenha coragem, porque a mulher está ouvindo também. O marido está ouvindo também. O pai está ouvindo também. O filho está ouvindo também. Aproveita. Não tem por que ter vergonha. A gente já está lidando com o problema aqui. Em algum momento aqui você se identificou, você falou, puxa, isso aí é comigo esse negócio, eu preciso resolver isso. Então aproveita agora. Aproveita agora. Se alguém aí na sua casa agora for pedir perdão, você seja sensível a receber o perdão. Ok? Então, se alguém for confessar agora, seja sensível à confissão e confesse também, porque você também tem coisa para confessar. Agora é o momento em que a gente pode colocar diante de Deus as nossas fragilidades e pedir para Ele abençoar a nossa família, nosso lar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti nossa casa, nosso lar, nossa família. Eu apresento a Ti, Senhor, esse marido, essa esposa, que o relacionamento tem se desgastado e tem ficado, meu Deus, com a bateria fraca. O relacionamento precisa ser recarregado. Senhor, em nome de Jesus, talvez tenha sido a ofensa, a briga, a falta de sensibilidade. Senhor,
algum pecado aconteceu para que esse relacionamento entrasse nessa situação. Senhor, que agora, nesse momento, em nome de Jesus, o Teu Espírito venha constranger um ao outro para que haja restauração, perdão, ainda que possa ser um pequeno passo, mas um passo importante. Senhor, restaure a conexão, restaure a comunicação. Se alguém, meu Deus, tem entrado, se mesmo Satanás tem se aproveitado da fragilidade da comunicação entre um cônjuge e outro, entre pais e filhos, para que essa comunicação fosse estabelecida com gente de fora, estranha, alheia à família, que não conhece o contexto, Senhor, em nome de Jesus, que essa tentação seja repreendida e que a comunicação seja restaurada entre a família, entre marido e mulher, entre pais e filhos, em nome de Jesus. Pai querido, abençoe cada lar, cada família com graça, com bondade, com misericórdia, que nossa família possa ser renovada, as forças, ela possa ser vibrante novamente. Em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, morar não apenas debaixo do mesmo teto, mas que possamos viver juntos. Possamos compartilhar a vida, possamos compartilhar, Senhor, da sua bondade, da sua graça, uns para com os outros. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Querido irmão, irmã, e aí? No próximo domingo, a gente vai estar falando sobre o Wi-Fi espiritual, restaurando a conexão espiritual do nosso lar. Às vezes nós temos dificuldade na nossa família e essa dificuldade ela está atrelada por uma falta de conexão com Deus, uma falta de conexão com a espiritualidade, ou a gente está no Wi-Fi errado, né? Porque às vezes tem espiritualidade na casa, mas não é uma espiritualidade bíblica com o Deus Todo-Poderoso, é uma outra espiritualidade, mística, espiritualidade esquisita. Não, nós precisamos estar na rede certa, precisamos estar conectados com o Deus eterno. A nossa família precisa estar conectada e eu quero desafiar você para que você possa estar aqui na próxima semana. Domingo que vem estaremos presencialmente na igreja falando sobre esse tema. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza, vai ser um momento especial para a sua família, para a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos e irmãs, eu quero desejar a todos vocês uma excelente noite, que Deus abençoe o coração de vocês, uma excelente semana, em nome de Jesus. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, na nossa reunião de oração, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Próximo sábado, no dia 17 de maio, nós teremos a nossa Santa Ceia. Então, não perca, não chegue atrasado. Vai ser um tempo especial, um tempo proveitoso, um tempo que é sempre uma festa, é sempre uma celebração, a nossa ceia, tá bom? Então, sábado que vem, dia 17 de maio, nós vamos estar aqui juntos na igreja, presencialmente, na nossa Santa Ceia. Lembrando que quando a gente tem Santa Ceia, a gente não tem escola bíblica. Então, a nossa Santa Ceia vai começar às 10 horas. Vem orar com a gente às 9 horas, vem tomar café com a gente às 9h30 e às 10 horas a gente começa a nossa Santa Ceia, que é sempre um tempo muito abençoador na vida da igreja e na vida dos membros. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz. E até quarta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus.